Boa tarde, dando continuidade à programação do primeiro colóquio interdisciplinar de discurso religioso, vamos dar início à sessão Estudo do Discurso Religioso na UERJ. Eu sou Elis Franco, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, e vou iniciar essa sessão apresentando a minha pesquisa de doutorado. A minha pesquisa tem o título A Representação Homoafetiva em História e Quadrinho da Marvel, uma análise dialógica. E a proposta do trabalho é analisar o evento polêmico surgido na Bienal de 2019, a partir da publicação da HQ Vingadores, A Cruzada das Crianças. A partir da divulgação dessa HQ no evento citado, houve uma polêmica iniciada a partir da fala do então prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. A partir de então, influenciadores digitais, deputados, personalidades se envolveram nessa discussão, na defesa ou não da publicação e da proposta do prefeito de retirar de circulação da Bienal a HQ Vingadores, A Cruzada das Crianças. Então, o objetivo do meu trabalho é estudar o evento polêmico que, como seleção temporal, eu escolho discursos de 2019 até 2022, quando foi publicado agora em junho de 2022, o livro Pode um LGBTQI a mais ser super-herói no Brasil? E a proposta é entender quais as possibilidades de realização desse evento polêmico, dessa disputa de valores, desses posicionamentos. E há um outro fator também de pretensão de análise, que é o que até o momento eu chamo de efeitos polêmicos. O efeito polêmico seriam, na perspectiva desse evento que eu estou analisando, ações concretas que vão além do discurso. E aí eu cito dois efeitos como exemplo. A atitude do influenciador Felipe Neto, que comprou cerca de 14 mil livros de temática homoafetiva para distribuição gratuita durante a Bienal de 2019. Um outro efeito é a publicação deste livro, agora recente, de 2022, Pode um LGBTQIA+, ser um super-herói no Brasil. Então, meu estudo parte de uma análise dialógica da argumentação e está centrado em analisar, em compreender essas formações discursivas, as influências externas ao discurso, por exemplo, a questão do campo religioso dos participantes e também a participação dos seus campos políticos, que levaram à decisão do Crivella de tentar censurar a venda desse HQ, que não deu nem tempo, porque ele foi vendido na sua totalidade muito rápido, depois da polêmica, e essa investigação é justamente para observar como este evento ele vai sendo desenvolvido ao longo desse período de 2009 e 2022, analisando os discursos envolvidos neste evento polêmico. Passando agora, dando continuidade à nossa sessão, eu vou convidar Wagner Carvalho, também participante aqui do PPPGEL, mestrando, que vai apresentar o seu trabalho de pesquisa. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Elis. Obrigado. Boa tarde a todos que nos acompanham. Meu nome é Wagner Carvalho Silva. Sou aluno nível mestrado no programa de pós-graduação em estudos linguísticos. E a minha breve apresentação é um recorte da minha pesquisa que nós temos realizado, que está em andamento, e o título é Uma análise dialógica da argumentação da tentação de Jesus, em Mateus 4, 1 a 11. O meu orientador é o professor Dr. Lucas Nascimento, e o meu co-orientador é o professor Brian Gordon, da UQIMUCA.
O objetivo geral é analisar como se constituem os posicionamentos no evento polêmico da tentação em Mateus 4, do 1 ao 11, visando compreender como dois campos discursivos se atualizam para estruturar o gênero discursivo e seus sentidos. Pode passar, por favor. O nosso corpus é a tentação de Jesus. Segundo as pesquisas, a tentação de Jesus é um texto que pertencia originalmente a uma fonte conhecida como fonte Q, também conhecido como o Evangelho dos Ditos de Jesus. Mateus, o evangelista, Lucas, o evangelista, teria bebido dessa fonte. Então, é um texto que não pertencia originalmente ao Evangelho de Mateus. Então, um dos nossos objetivos é justamente entender como a tentação de Jesus faz sentido no Evangelho de Mateus especificamente. Um texto que foi escrito originalmente em grego, propomos uma tradução do texto e também dos outros textos que estão diretamente relacionados com a tentação de Jesus. Bom, propomos uma distinção entre evento polêmico e evento polêmico literário, justamente para diferenciarmos o acontecimento em si e o acontecimento que é inserido na realidade, não como um acontecimento em si, mas como um acontecimento artístico-literário. É como ele é reinserido na nossa realidade, visto que o acontecimento em si já perdeu o contato imediato com a realidade concreta. Então, a nossa proposta de evento polêmico literário é o simulacro de uma polêmica em que discursos são veiculados por personagens, representantes de posicionamentos antagônicos em um dado cronotopo. Quais são os critérios de delimitação? Como nós delimitamos esse evento polêmico literário e assim surge a possibilidade de mapearmos esses eventos ao longo do Evangelho? Primeiro, a alternância dos sujeitos do discurso, que emoldura o enunciado e o diferencia dos enunciados a ele vinculados. A conclusibilidade, que é uma espécie de aspecto interno da alternância dos sujeitos do discurso, que permite uma compreensão ativa, dialógica. E os atos polêmicos, que é o posicionamento do autor-criador às estratégias argumentativas. Então, como é que nós sabemos que existe um evento polêmico literário? Porque ele tem alternância do sujeito do discurso, conclusibilidade e atos polêmicos. Vou passar, por favor. A polêmica é entre a comunidade de Mateus e o judaísmo formativo, que é uma espécie de coalizão entre grupos judeus pós-70. É importante lembrar que no ano 70 o Templo de Jerusalém foi destruído. Então, há uma coalizão entre grupos judeus, entre religiosos judeus, líderes judeus, sendo que o grupo que se destaca é o grupo conhecido como fariseus. Então, segundo Overman, o fator que influenciou mais profundamente o seu desenvolvimento, que é o Evangelho de Mateus, foi a competição e o conflito com o judaísmo formativo. Pode passar, por favor. Logo, nós temos duas polêmicas na tentação de Jesus. A polêmica aberta e a polêmica velada. Pode passar, por favor. A polêmica aberta, que é a retomada da fala do outro como objeto de refutação. Então, a polêmica aberta é entre a personagem Jesus e a personagem diabo. Pode passar, por favor. E a polêmica velada, que é o embate de vozes, o discurso do outro, um diálogo velado. Então, a polêmica velada é entre a comunidade de Mateus e o judaísmo formativo. Logo, a personagem diabo veicula o discurso do judaísmo formativo e a personagem Jesus veicula o discurso da comunidade de Mateus. Essas são algumas das nossas referências. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde a todos. Obrigada, Fagner. Vou convidar agora Priscila Lopes. Lembrando que todos os participantes dessa mesa de comunicação são orientandos do professor Lucas Nascimento. Boa tarde a todos. Meu nome é Priscila Lopes, eu sou membro do Dialógicos e o título da minha pesquisa é O Evento Polêmico dos Conflitos Religiosos de Olavo Mota, uma análise dialógica da argumentação. Esta pesquisa é fruto da minha segunda iniciação científica. Na primeira eu dei ênfase à política, no que toca à ditadura militar, e na segunda estou dando ênfase ao evento polêmico religioso, envolvendo católicos e espíritas na década de 40 no interior da Bahia.
Eulário Mota, autor dos panfletos que eu fiz a análise, é natural de Mundo Novo, na Bahia, era conhecido como pasquineiro da roça, enquanto cidadão, era farmacêutico, escritor, intelectual integralista. O objetivo geral do meu trabalho é compreender o sentido da polêmica religiosa, envolvendo as cosmovisões diferentes acerca da profissão de fé, que aparecem predominantemente nesses panfletos que eu acabei selecionando na minha pesquisa. E, por fim, concluir o plano de trabalho apresentando esses resultados analisados acerca do discurso religioso. Como metodologia, primeiramente, fizemos uma leitura, tendo em vista inventariar quais argumentos constituem o evento polêmico nos panfletos religiosos. Porque a análise dialógica da argumentação, ela não se interessa em fazer uma análise exaustiva de cada argumento, mas sim mapear os argumentos que realmente fazem sentido para constituir todas as bases de um evento polêmico específico. E, além disso, estabelecer os argumentos mais recorrentes, como eu acabei de falar, e, desse modo, ter exatamente um corpus específico de análise. Antes de mais nada, é necessário também compreender o que é o evento polêmico. Sob a perspectiva de Nascimento, o evento polêmico nada mais é do que um encontro de posicionamentos polêmicos fundantes de dois campos discursivos antagônicos, e esses campos discursivos eles vão ser responsáveis por atualizar entidades de outras polêmicas, ao disputarem os sentidos de um mesmo objeto do discurso em um dado conjuntor. Então, eu também trago para vocês a materialidade do panfleto, que é uma materialidade efêmera e de fácil acessibilidade, porque naquela época, Eulário Mota, ele percebeu que a população daquele espaço não tinha muito tempo para ficar escutando, porque muitos pertenciam à zona rural, então precisavam trabalhar ou seguir outras carreiras, então não tinham tempo para ficar escutando. Então ele usou o panfleto como o principal equipamento persuasivo para fazer com que aquela população compreendesse a mensagem principal do seu discurso. Então, o discurso religioso não é uma coisa única, dada da mesma maneira em todo lugar. Por isso surge a importância e a urgência de se estudar o discurso religioso na contemporaneidade e também lançando o olhar para o passado. Porque o discurso religioso, ele também pode ser visto como mais abstrato e a sua atualização no campo específico se dá de uma forma que se torna um ato compreensível e requer aprender o produto em seu processo, em seu evento vivo. Por isso, o discurso religioso ele abre espaço para que ocorra a polêmica, que é um fenômeno que existe na sociedade e também é necessário ser estudado para compreender exatamente como se dão esses desacordos profundos. Então, a polêmica que nós estamos estudando, como eu havia falado anteriormente, é relacionada ao catolicismo e o espiritismo. E o principal argumento que dá base a Eulário Mota para continuar atacando o espiritismo é o argumento de incompatibilidade. Pode passar. E para concluir o trabalho, o objetivo dele, enquanto trabalho de iniciação científica, é compreender e analisar as principais polêmicas nos panfletos religiosos. E, a partir disso, lançar luzes para a polarização e a dicotomia que existe na sociedade na contemporaneidade, mas fazendo uma revisitação ao que aconteceu no passado, porque a polêmica, enquanto fenômeno, ela se atualiza. E assim encerro a minha apresentação. Aqui estão as minhas referências. Muito obrigada a todos que estão assistindo de forma online e os que estão aqui de forma presencial. Obrigada, Priscila, pela sua apresentação. Eu vou convidar agora Tarcísio Guedes, também estudante do mestrado, para apresentar a pesquisa. Boa tarde, mais uma vez. Tanto a nossa pesquisa quanto a nossa dissertação de mestrado se intitulam
a polêmica sobre a família no espaço político, dos motivadores do acirramento à violência verbal, só que nessa comunicação nós vamos focar no discurso religioso que tem no nosso corpus e iremos falar sobre a presença do discurso religioso em polêmica sobre a família no espaço político. Bom, a pesquisa e a nossa dissertação girará em torno da questão da polêmica, da família, do espaço político e da violência verbal. Essa polêmica nós iremos trabalhar com o dialogismo polêmico de Bakhtin. O objetivo geral da nossa pesquisa é analisar o evento polêmico em torno do Estatuto das Famílias do século XXI, que é a Lei 3369/2015, uma lei proposta pelo deputado Orlando Silva, em 2015, na Câmara Federal, na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, a fim de compreender o funcionamento da violência verbal e da argumentação. A nossa metodologia é uma metodologia de método qualitativo. Nós iremos nos basear na análise dialógica da argumentação, que vai nos fornecer dispositivos de análise. Essa análise dialógica da argumentação, ela nasce de um casamento entre o dialogismo polêmico de Bakhtin e seu círculo com a nova retórica argumentativa do Haim Perelman e da Albrecht Sittekar. E nós também iremos nos basear no método da história das ideias, trabalhado pelo Marc Angenot, porque nós temos dois campos de embate nessa polêmica, que são os proponentes da lei, que eles propõem uma nova ideia de família baseada na afetividade, e os oponentes, que têm um discurso religioso, que são representantes de uma doxa hegemônica que dura séculos, baseada no ideário judaico-cristão ocidental de família. Especificamente sobre o discurso religioso, esses oponentes, eles estão a favor de uma doxa objetiva, hegemônica, baseada na tradição, doxa objetiva, porque os proponentes, eles trabalham com a doxa, quer dizer, com valores subjetivos da ordem da afetividade, enquanto que o discurso religioso, ele vai trabalhar com a doxa objetiva de uma ideia biológica de família, que é o pai, a mãe e os filhos. E aí, como exemplo, nós trazemos um excerto do corpus, que é a fala do senhor delegado Éder Mauro, que na época era do PSD do Pará. Essa sessão, nós iremos usar as notas taquigráficas, foi uma sessão do mês de agosto de 2019, e a fala desse deputado foi: eu não nasci de chocadeira, eu vim da família instituída por Deus, pelo homem e pela mulher, e fui eleito pelo povo brasileiro, pela parcela do povo do estado do Pará, para defender os valores corretos de vida, para defender o que é certo e não para defender a destruição da família. E aí nós temos uma hierarquia de valores, então, dessa doxa dominante. A ideia da instituição por Deus, a ideia daquilo que é correto e a ideia daquilo que é certo. E aí nós temos nossas referências, Ruth Amosi, Marc Angenot, Mikhail Bakhtin, o nosso corpus e também a análise dialógica da argumentação proposta pelo professor Dr. Lucas. Obrigada, Tarcísio. Dando continuidade à nossa sessão, eu convido Ana Priscila Cunha para apresentar também a sua pesquisa. Boa tarde a todos. Meu nome é Priscila, eu sou estudante de Direito aqui da UFES
e eu faço iniciação científica, também sob a orientação do professor Lucas. O tema do meu plano de trabalho é a polêmica sobre a criminalização da homofobia, análise em torno do novo projeto de lei 672 de 2019. Esse projeto de lei é uma iniciativa do senador Everton Rocha, do partido PDT, e ele tem como previsão a criminalização da discriminação e o preconceito relativo à identidade ou orientação sexual. Essa pesquisa tem como objetivo geral analisar como se constitui a argumentação no evento polêmico em torno do projeto de lei 672 de 2019, sob a perspectiva de uma análise dialógica da argumentação. A metodologia é uma pesquisa que eu estudo qualitativo bibliográfico, ancorado na abordagem teórico-metodológica da análise dialógica e análise dialógica da argumentação. A pesquisa está dividida em 3 partes principais. Primeiro, iremos fazer um inventário de todos os documentos em torno desse projeto. Depois, levantar referências bibliográficas para a compreensão das características polêmicas que aparecem na argumentação em torno da legislação do projeto. E, por último, por meio dos documentos encontrados e referências bibliográficas, analisar quais os papéis construtivos ou negativos o evento polêmico desempenha no espaço público. Justificativa. Por que estudar a polêmica em torno desse projeto? Introduzindo o tema um pouquinho, o processo legislativo brasileiro, a produção de novas leis, ele deveria ocorrer de forma democrática, através do debate e votações por meio dos deputados e senadores, que são nossos representantes. Porém, atualmente, a democracia vem sendo balançada com constantes polarizações e, consequentemente, os projetos de leis que tratam de temas que divergem em opiniões transmitem na Assembleia Legislativa na modalidade polêmica. E aqui eu trouxe o conceito de polêmica pelo professor Nascimento. A polêmica pode ser definida como conflito de valores ou um desacordo profundo, manifestando-se argumentativamente, sobretudo pela polarização, cujas características particulares delineiam no processo argumentativo concreto. E esse é o caso do projeto 672, que mostrou-se muito polêmico, porque, de um lado, temos os evangélicos que criticam o projeto e dizem que vai contra a liberdade religiosa, e, de um lado, temos os que defendem o projeto e falam que é uma forma de garantir os direitos de pessoas LGBTs. E a problemática é a polarização exacerbada que estamos vivendo, que faz surgir a intolerância entre os indivíduos, o fortalecimento de bolhas sociais, e também ocorre uma tendência entre os indivíduos a afirmar relacionamentos somente com pessoas que pensam de forma semelhante. E aí, a justificativa. Eu coloquei analisar a polêmica das questões LGBTs em torno dos debates sobre o projeto de lei 672. Então, é importante porque, atualmente, a democracia vive um intenso período de polarização causado por constantes polêmicas. E a lei é o resultado de um processo dialógico e, por vezes, polêmicos, cujo produto nem sempre é fruto de acordo, mas de uma vitória de um grupo sobre o outro. Então, dessa forma, estudar a polêmica é essencial para entender o cenário político brasileiro e também para compreender esse fenômeno, tanto para os estudos da linguagem quanto para a convivência democrática em meio ao dissenso. Obrigada, Ana Priscila, e nós vamos convidar agora Sara Figueiredo para apresentar a sua pesquisa. Boa tarde a todos. Eu também sou bolsista de iniciação científica pelo professor Lucas Nascimento, e minha pesquisa inicial vamos falar sobre as polêmicas evangélicas, posicionamentos e argumentos. Pode passar. Inicialmente, eu vou trabalhar com o pastor André Machado Valadão.
que é um pastor evangélico. Também é cantor da música cristã contemporânea, compositor e também ator e apresentador brasileiro. O objetivo geral é inventariar e compreender como se constituem atos polêmicos e eventos polêmicos em torno dos posicionamentos do pastor André Valadão no livro Faça Sua Pergunta, André Valadão. O material que eu vou usar é o livro Faça Sua Pergunta, André Valadão, que foi publicado pela Luz Editora em 2021, recentemente. A metodologia está dividida em 3 partes, na qual, primeiramente, eu vou inventariar quais atos polêmicos envolvem os temas de homossexualidade, família e política presentes no campo religioso do livro. No próximo passo, eu vou estabelecer os mais recorrentes e selecionar um dos grupos de atos polêmicos, construindo assim um corpus específico de análise. Por fim, vou proceder às análises das características do evento polêmico, da argumentação e dos discursos, bem como uma análise dos atos polêmicos. Os resultados esperados é que eu consiga compreender e analisar as principais polêmicas que envolvem os temas da homossexualidade, da família e da política recorrentes no campo religioso, os quais perpetuam nas falas do pastor André Valadão a partir das noções de evento polêmico, ato polêmico e micro-ato polêmico, a fim de contribuir na compreensão do discurso religioso e para os estudos dialógicos e argumentativos. O cronograma da atividade está dividido em 7 passos. Primeiro, eu vou ler a leitura da bibliografia especializada, vou inventariar os eventos polêmicos e especificação dos corpos. Terceiro, eu vou estudar as características polêmicas dos argumentos e dos eventos polêmicos, vou analisar a construção dos argumentos, vou participar de eventos científicos e, por fim, vou escrever um artigo com resultado parcial e final. E no 7º, vou fazer a escrita do relatório final. Por fim, a viabilidade está na existência do livro Faça Sua Pergunta, André Valadão, que se encontra organizado, catalogado e sistematizado. Atualmente está disponível no meio digital, possibilitando o acesso e a utilização. Por fim, aqui estão as referências nas quais eu utilizei e agradeço a participação e a presença de todos nesse evento. Muito obrigada. Obrigada, Sara. Então, esta foi a sessão de comunicação, discurso contra polêmica religiosa no espaço público. Os estudantes aqui da UERJ, orientados pelo professor Lucas Nascimento. E essas pesquisas, elas passam pelo campo afetivo, religioso, político, e se desenvolvem, sobretudo, a partir da perspectiva da análise do discurso e da análise da polêmica em diversos espaços. Vamos agora passar para o sorteio dos livros e lembrando a vocês que às 16h15 haverá nossa conferência de encerramento Entre a Cruz e as Armas, a virada moral da extrema-direita brasileira. O link estará no comentário. Quem vai proceder o sorteio está acontecendo aqui agora. O sorteio para quem está presencialmente, não é isso? Uma pena, mas vamos lá. Vamos anunciar. Os 3 seguidos? Então vamos começar pela ordem. O primeiro volume, Trilogia Travessia da Diversidade, Cultura e Diversidade, volume 1. Vamos fazer o sorteio aqui. Cadê o... Vamos lá. Quantos números são? 52. Como é que vamos fazer? Eles estão fazendo aqui direitinho. Enquanto isso, enquanto o pessoal se organiza aqui para o evento, eu vou só completar toda a minha pesquisa, porque eu falei sobre a polêmica envolvendo a HQ Vingadores, e eu esqueci de dizer que tem a ver com o beijo entre 2 personagens Vingadores que gerou toda essa polêmica. Já tem sorteio? Já tem número? 14. Número 14 para ganhar o volume 1, Cultura e Diversidade. Ninguém retirou o 14. Vamos lá.
Fala um número, professor. Número 20. Número 20, já saiu aí? Quase. Eu posso falar um que eu não estou no sorteio. 19. Olha, Priscila. Ô, gente, Priscila aqui, nossa companheira, está atenta. Ela ganhou o primeiro número 14. Veja aí, Priscila. Tu quer dar arte, Priscila? Acho que pode, né, Lucas? Ela diz que quer dar arte, porque ela é artista, gente. Artista plástica de Priscila. Sigam ela nas redes. Vamos para o outro exemplar do livro. Vamos lá. 43. 43. Cultura e diversidade. Número 34. Desce aí, Lucas. Número 28. 28. Número 3. 3. Número 44. 32. 52. E agora, meu gente? Número 10. Número 13. Só dia 2. Só dia 2. Número 22. Número Na casa dos 29. 30, gente. Não, tem que ser número. Tá difícil aqui achar o número. Fala aí, pode falar. 17. Não vai. Ficou difícil. 5. Oh! Foi embaixo assim, né? Número 5. Cultura e diversidade, volume 1. Como é seu nome? Pablo, que ganhou o sorteio, gente. Vamos lá. Posso vir mostrar a sua loja, Pablo. Gente, aqui é assim, ó. Ó, gente, não é fake não. Sociedade e diversidade, volume 2, mais um. Número 4. Número 4 foi? 40. Sou eu! A assistente ganhou, gente. Eu estou trabalhando aqui o dia inteiro. Olha aqui, ela. Como é seu nome, linda? Ela, tá vendo? Ela ganhou o livro. Então, nós podemos encerrar essa sessão de comunicação. Lembrando a vocês que às 16h15 teremos a nossa conferência de encerramento e o link estará disponível aí nos comentários. Boa tarde, obrigada a todos vocês que participaram desta sessão.